Meu nome é Luísa e eu tenho 31 anos. E essa história que eu vou contar hoje não é uma história bonita, não é glamour e também não é uma tragédia. É só real do jeito que a vida é. Cheia de decisões que a gente toma, achando que tá no controle, mas no fundo são só formas que a gente encontra para poder escapar da dor. Sim, eu fui garota de programa. E não foi por dinheiro, como você já deve estar imaginando, foi por outra coisa. Uma coisa que eu demorei há muito tempo para poder entender. Eu cresci numa casa grande, espaçosa e silenciosa demais. O meu pai, ele era um advogado super discreto, frio e duro, sabe? Daqueles homens que parecem uma parede de concreto. Minha mãe era uma mulher muito bonita, daquelas mulheres que pareciam viver para fazer tudo perfeito, sempre muito bem arrumada, sempre com uma receita nova e ao mesmo tempo triste, mas com um sorriso social. Eu me lembro que aos 13 anos de idade eu comecei a ter crises de ansiedade e na época não se chamava assim. E sempre quando acontecia, minha mãe dizia que era nervosismo e ela sempre fazia um chá para poder me acalmar. E meu pai, ele sempre falava: "Para de drama, você tem tudo". E eu me acostumei a engolir tudo isso. Eu acostumei a fingir que estava tudo bem e isso vira um talento com o tempo, sabe? A gente aprende a sobreviver sorrindo. Aos 18 anos eu passei em relações públicas e fui morar em Belo Horizonte. Primeira vez morando sozinha e primeira vez podendo respirar de verdade. E foi ali que eu conheci a Júlia. A Júlia era o tipo de pessoa que eu pensei que eu nunca conseguiria ser. Livre, desbocada, elegante. Ela tinha um carro lindo, morava num apartamento moderno e ela só vivia em restaurantes caros. E aí um dia, sem nem eu perguntar, ela me contou na maior naturalidade. E aí ela disse: "Você quer saber de onde vem tudo isso?" Eu fui e falei: "Uai, se for legal, eu quero." Aí ela respondeu: eu trabalho com prazer, eu faço o programa. Mas eu faço do jeito certo, sabe? Com segurança, com seletividade e também com elegância. E eu juro pra vocês que naquele momento eu não senti nojo, eu também não senti medo, eu senti curiosidade. E por alguma razão estranha, eu senti admiração. Nos meses seguintes, eu comecei a acompanhar ela em alguns encontros, só para entender. Eu não fazia nada, eu só observava. Até que um dia veio o primeiro convite. Ela me indicou para uma pessoa super educada, que era um velho amigo dela, e ela me disse que ele era muito tranquilo, respeitoso, e eu lembro que eu demorei muito para me arrumar. Eu acho que eu troquei de roupa umas 5 vezes. E não era pelo sexo, nunca foi. Era sobre como que eu ia ser vista. Eu me chamava Lulu naquela época, nome leve, fácil, e quando eu entrei naquele quarto, as minhas mãos suavam. Ele me recebeu com um sorriso tímido, ele tinha 43 anos de idade, usava uma aliança bem grossa assim. Ele era médico, a gente conversou, ele elogiou minha voz, meus olhos, e ele começou a perguntar da minha vida, ou da personagem que eu tinha inventado. E aí depois veio a parte íntima. Certa, rápida, sem violência e sem emoção. Mas quando eu saí daquele quarto andando sozinha pela rua, eu sentia algo que eu nunca tinha sentido antes: existência e presença. Não era sobre sexo, era sobre ser o centro do mundo de alguém, mesmo que fosse só por uma hora. Aquilo começou a virar rotina. Era 2, 3 encontros por semana. Eu pagava minha faculdade, me dava presentes e eu ainda viajava. Mas acima de tudo, eu me sentia. E isso vicia. Até que um dia, tudo virou. Um cliente ficou obcecado. Ele descobriu meu nome real, começou a me seguir nas redes sociais, a mandar presentes e eu entrei em pânico. Eu troquei de número de telefone, deletei todas as minhas redes sociais e eu resolvi desaparecer. Eu tinha muito medo dos meus pais descobrirem e eu acabei voltando para a cidade deles e eu transferi a minha faculdade para lá. Eu passei 2 anos em silêncio, apenas existindo, e depois eu tentei voltar a viver a vida normal. Eu consegui um emprego numa agência, eu tinha um relacionamento meia boca, e aos finais de semana eu estava sempre no shopping. E parecia paz, mas era só anestesia. Até que os 30, o mundo desabou. Eu fui demitida do meu emprego, e o meu namorado da época, ele me largou. E uma depressão profunda me puxou assim pelo pé. Até que eu decidi voltar para a vida que eu tinha na época da faculdade. Só que dessa vez era diferente, não era por fuga, era por escolha. Eu fiz terapia, criei regras, voltei com segurança, com poucos encontros e com clientes que eram por indicação de outras mulheres.
E pela primeira vez eu me senti dona da minha história, até o dia em que ele apareceu. Nome falso como sempre, perfil discreto, 27 anos de idade, não queria sexo, ele só queria jantar. E eu achei curioso e acabei aceitando. Ele era muito bonito, muito calado, mas ao mesmo tempo ele me olhava assim como se estivesse procurando alguma coisa. Durante o jantar ele contou da infância dele, ele era de uma família rica, mas disfuncional. E aí ele começou a falar. Ele disse, quando eu tinha 15 anos de idade, a minha mãe tentou tirar a própria vida porque ela descobriu uma traição do meu pai com uma garota de programa. E aí ele saiu de casa e eu tive que virar adulto da noite pro dia. E aí ele falou, eu só lembro de um nome, Lulu, que estava salvo no telefone dele. E nessa hora eu não consegui falar nada. E eu fiquei calada assim, travada. Era eu. Eu era aquela garota de programa. Sem saber e sem querer, eu fui o gatilho. O nome por trás de toda a dor que moldou a infância desse garoto. Lulu era o nome que aparecia no telefone do pai dele. O nome por trás da dor daquela mulher que tentou tirar a própria vida, toda a bagunça que destruiu a infância dele, destruiu a família que nunca mais foi a mesma. Aquele garoto perdeu a mãe dele emocionalmente e agora ele estava ali, olhando nos meus olhos. Na hora eu me senti tão mal que eu quis ir embora e eu fui. Eu dei uma desculpa qualquer. E naquele dia alguma coisa dentro de mim quebrou. De verdade. Eu nunca mais atendi ninguém depois daquele jantar. E não foi por medo, foi porque a culpa, ela me corroeu viva. Sabe o que é olhar no espelho e não se reconhecer mais? Saber que, por mais que não tenha sido de propósito, foi você quem destruiu a base de alguém? Você quem destruiu uma família que, por mais que estava fragilizada, poderia durar um pouco mais? Eu carreguei isso e eu ainda carrego. Eu demorei anos para entender que aquela vida, por mais que parecesse me dar poder, ela me arrancava algo toda vez. Se você tá vendo isso e já sentiu esse tipo de peso ou carrega segredos que ninguém imagina, eu quero te dizer uma coisa, não vale a pena. A sensação de controle, ela é uma ilusão, porque o que a gente faz, mesmo que em silêncio, alcança alguém. Sempre. Hoje eu vivo de outra forma, eu ajudo mulheres a reconstruírem a si mesmas, mas todos os dias eu lembro do rosto dele. E todos os dias eu aprendo a perdoar uma versão de mim, que no fundo só queria ser amada, mas acabou machucando mais do que podia imaginar.